O bem viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos, de Alberto Acosta. Prefácio à edição brasileira, por Célio Turino. Apresentar Alberto Acosta e seu livro sobre o bem viver ao público brasileiro, mais que tudo, é uma honra, mas é também uma necessidade, um gesto de compromisso e irmandade latino-americana originados em nossa pátria grande, e um gesto de cidadania planetária. Alberto Acosta é um dos principais ideólogos do início da Revolução Cidadã no Equador, tendo sido um dos responsáveis pelo plano de governo da Aliança País, partido encabeçado por Rafael Correa, cuja ascensão à presidência da República em 2007 deu início a uma série de transformações nessa hermosa nação localizada no centro do mundo. O Equador tornou-se assim referência para utopistas e lutadores sociais. Acosta também foi ministro de Energia e Minas, além de ter dirigido os trabalhos da primeira Assembleia Constituinte do planeta a reconhecer direitos à natureza, nossa Pachamama, a Mãe Terra. Durante as discussões constitucionais, porém, Acosta distanciou-se do governo, posicionando-se como um dos mais contundentes críticos dos desvios no processo que ajudara a instalar. Em 2013, lançou-se como presidente da República pela Unidade Plurinacional de las Izquierdas, coligação que uniu o partido indígena Pachakutik a movimentos populares e ambientais na defesa dos ideais expressos na nova Constituição, aprovada em 2008. Como economista e pensador, entre tantas obras, Acosta nos brinda com esta, conceituando e lançando instigações sobre o bem viver. Algum leitor apressado poderia pensar tratar-se de um princípio restrito ao ambiente andino e amazônico, mas não. O bem viver é uma filosofia em construção e universal, que parte da cosmologia e do modo de vida ameríndio, mas que está presente nas mais diversas culturas. Está entre nós, no Brasil, como o teco porã dos guaranis. Também está na ética e na filosofia africana do Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Está no ecossocialismo, em sua busca por ressignificar o socialismo centralista e produtivista do século XX. Está no fazer solidário do povo, nos mutirões em vilas, favelas ou comunidades rurais, e na minga, ou mica andina. Está presente na roda de samba, na roda de capoeira, no jongo, nas cirandas e no candomblé. Está na carta encíclica Laudato Si do Santo Padre Francisco sobre o cuidado da casa comum. Seu significado é viver em aprendizado e convivência com a natureza, fazendo-nos reconhecer que somos parte dela e que não podemos continuar vivendo à parte dos demais seres do planeta. Tecoporã é a tradução literal em Guarani da expressão quichua sumac calçai. Teco se refere à vida e à existência em comunidade. Porã pode ser traduzido como belo, bonito, bom. No livro, para se referir ao bem viver na língua guarani, Alberto Acosta emprega o termo yandereco, mais comum entre os guaranis, e que também pode ser grafado como yande-reco ou nhandereco. O sentido de nhandereco remete à nossa forma de vida e encerra um conjunto de valores específicos dos povos guaranis que resistem no que resta de seus territórios no Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai. A natureza não está aqui para nos servir, até porque nós, humanos, também somos natureza. E sendo natureza, quando nos desligamos dela e lhe fazemos mal, estamos fazendo mal a nós mesmos. O bem viver recupera essa sabedoria ancestral, rompendo com um alienante processo de acumulação capitalista que transforma tudo e todos em coisa. Para nossos irmãos indígenas do Xingu, o mundo é povoado por muitas espécies de seres, não somente dos reinos animal e vegetal,
mas também os minerais, a água, o ar e a própria terra, que contam com o espírito e inteligência próprios, ou Ajayu em Aymara, no altiplano boliviano. Todos esses seres são dotados de consciência, e cada espécie vê a si mesma e as outras espécies a partir de sua perspectiva. Com esta sabedoria, somos levados a compreender que a relação entre todos os seres do planeta deve ser encarada como uma relação social entre sujeitos em que cultura e natureza se fundem com cultura viva. O bem viver se afirma no equilíbrio, na harmonia e na convivência entre os seres. Na harmonia entre o indivíduo com ele mesmo, entre o indivíduo e a sociedade, e entre a sociedade e o planeta com todos os seus seres, por mais insignificantes ou repugnantes que nos possam aparentar. Somente a partir dessas três harmonias é que conseguiremos estabelecer uma profunda conexão e interdependência com a natureza de que somos parte. O bem viver, tal qual no conceito em construção apresentado por Alberto Acosta, refere-se, portanto, à vida em pequena escala, sustentável e equilibrada, como meio necessário para garantir uma vida digna para todos e a própria sobrevivência da espécie humana e do planeta. O fundamento são as relações de produção autônomas, renováveis e autossuficientes. O bem viver também se expressa na articulação política da vida, no fortalecimento de relações comunitárias e solidárias, assembleias circulares, espaços comuns de sociabilização, parques, jardins e hortas urbanas, cooperativas de produção e consumo consciente, comércio justo, trabalho colaborativo e nas mais diversas formas do viver coletivo, com diversidade e respeito ao próximo. Conforme Acosta nos demonstra, somente podemos entender o bem viver em oposição ao viver melhor ocidental, ou à dolce vita de alguns, que explora o máximo ocidental, dos recursos disponíveis até exaurir as fontes básicas da vida. Assim, o bem viver tem um forte sentido presente, contrapondo-se à iniquidade própria do capitalismo, em que poucos vivem bem em detrimento da grande maioria. Esse livro faz uma crítica ao produtivismo e ao consumismo desenfreados e fúteis, que inevitavelmente levarão a humanidade ao colapso civilizatório. Por isso, ele é tão atual e tão necessário aos brasileiros, pois, de certa forma, todo esse pântano étnico, econômico, social, político e cultural em que nosso país está se atolando é reflexo de más escolhas que tão somente repetem modelos já fracassados como o neodesenvolvimentismo, o neoextrativismo, a financiarização e a reprimarização da economia, bem como o equívoco em reduzir a ideia de inclusão social ao acesso a bens de consumo individual. Para além da crítica, o livro aponta caminhos, demonstrando que esses caminhos estão mais próximos do que jamais poderíamos imaginar. Estão ao nosso alcance, em nossa alma. Portanto, boa leitura e bem viver a todas e a todos. Não temos mais tempo a perder. Vamos caminhar juntos com o planeta. Célio Turino é historiador, escritor e gestor de políticas públicas. Esteve como secretário da Cidadania Cultural do Ministério da Cultura entre 2004 e 2010, quando idealizou e desenvolveu o programa Cultura Viva e os Pontos de Cultura. Atualmente se dedica a espalhar este conceito pela América Latina. É autor de diversos livros, entre eles Ponto de Cultura, O Brasil de Baixo para Cima, editora Anita Garibaldi, 2009, e Na Trilha de Macunaíma, Ócio e Trabalho na Cidade, editora Senac São Paulo, 2005. Do tradutor. Bom viver é a tradução que mais respeita o termo utilizado pelo autor, buen vivir, e também o termo quichua, sumac causai, língua da qual nasceu o conceito em sua versão equatoriana. De acordo com Chimiyucamu, dicionário quichua espanhol,
publicado pela Casa de Cultura de Equador em 2007, Sumac se traduz como hermoso, belo, bonito, precioso, primoroso, excelente. Causai como vida, ou seja, buen e sumac são originalmente adjetivos, assim como bom, seu melhor sinônimo em português. No caso, vivir e sumac, por sua vez, são sujeitos. Contudo, em atenção ao termo utilizado há alguns anos por movimentos sociais brasileiros, decidimos traduzir o título do livro como o bem viver, considerando bem como advérbio e viver como verbo. Como tal escolha, que é política, não linguística, traria alguns prejuízos à tradução e ao sentido da expressão equatoriana buen vivir, desrespeitando inclusive os significados do conceito indígena em que se inspira. Preferimos manter os termos em espanhol quando o autor se refere especificamente ao bem viver no Equador. Fizemos o mesmo quando há citações à expressão boliviana, vivir bien. Obviamente, também preservamos as palavras em quichua, aimara, guarani e outros idiomas tradicionais. No livro, portanto, o termo bem viver aparece quando o autor se refere de maneira geral ao conceito que se propõe a discutir nessas páginas e que considera uma oportunidade para imaginar outros mundos. Afinal, assim como o buen vivir é usado no Equador e vivir bien na Bolívia, bem viver é a expressão em uso no Brasil. Desta forma, a tradução tenta manter-se coerente com os princípios do bem viver, ao respeitar a pluralidade de expressões utilizadas pelos diferentes povos e culturas para se referir à filosofia política ora em debate. Tadeu Breda é jornalista e autor do livro-reportagem O Equador é Verde. Rafael Correia e os Paradigmas do Desenvolvimento, editora Elefante 2011. Umas poucas palavras preliminares. Este livro compila alguns textos prévios de minha autoria. Mais de um deles é fruto de esforços coletivos. Os escritos nutrem-se, sobretudo, do debate constituinte de Montecristi, em suas intensas fases de preparação, de realização e de sua conclusa cristalização. Montecristi é o nome de um município e cantão equatoriano localizado na província de Manabe, no litoral noroeste do país. Foi escolhido como sede da Assembleia Constituinte que, entre 30 de novembro de 2007 e 25 de outubro de 2008, debateu, escreveu e aprovou a atual Constituição da República do Equador, reconhecendo em seu capítulo 1º o caráter intercultural e plurinacional do país e estabelecendo em seu preâmbulo a decisão de construir uma nova forma de convivência cidadã, em diversidade e harmonia com a natureza, para alcançar o buen vivir, o sumac causai. Alberto Acosta foi presidente da Assembleia Constituinte do Equador entre 30 de novembro de 2007 e 27 de julho de 2008, quando renunciou devido a divergências com o presidente da República, Rafael Correia, e seu partido, Aliança País, que ajudaram a fundar. Para falar do bem viver, é preciso recorrer às experiências, às visões e às propostas de povos que, dentro e fora do mundo andino e amazônico, empenharam-se em viver harmoniosamente com a natureza e que são donos de uma história longa e profunda, ainda bastante desconhecida e inclusive marginalizada. Foram capazes de resistir a seu modo a um colonialismo que dura mais de 500 anos, imaginando um futuro distinto que muito poderia contribuir com os grandes debates globais. Não há como escrever sobre essa questão a partir de um reduto acadêmico isolado dos processos sociais, sem nutrir-se das experiências e das lutas do mundo indígena. Um mundo que, repito, não se encontra apenas nos Andes ou na Amazônia.
Portanto, estas linhas, apesar de serem responsabilidade integral do autor, não constituem um produto individual, e menos ainda podem ser entendidas como verdades reveladas. Pretende-se, com esta modesta contribuição, seguir estimulando o debate e também iluminar alguns caminhos para a ação. O que está em jogo aqui não é a idealização de um melhor sistema de acumulação material. Tampouco é suficiente uma melhor distribuição e redistribuição de bens. Definitivamente não se trata de fazer as mesmas coisas de sempre com a mais eficiência, esperando que, agora sim, os resultados sejam satisfatórios. Menos ainda se busca propor uma série de ideias e consensos para disfarçar o sistema dominante. O mundo precisa de mudanças profundas, radicais. Urge superar as visões simplistas que transformaram o economicismo em eixo da sociedade. Necessitamos outras formas de organização social e novas práticas políticas. Para obtê-las, é imprescindível despertar a criatividade e consolidar o compromisso com a vida, para não nos convertermos em meros aplicadores de procedimentos e receitas caducas. O bem viver, ou melhor, os bons conviveres, é uma oportunidade para construir um mundo diferente, que não será alcançado apenas com discursos estridentes, incoerentes com a prática. Outro mundo será possível se for pensado e erguido democraticamente, com os pés fincados nos direitos humanos e nos direitos da natureza. Muitas dessas reflexões se enriqueceram com as contribuições e as críticas de Eduardo Gudinas, Esperança Martínez, Juan Marrines Alier, José Maria Tortosa, Jürgen Schultz, Coldo Unceta e Paco Ron, aqui citados em ordem alfabética. A José Maria agradeço sobretudo as valiosas observações e questionamentos ao texto. A todos minha especial gratidão e amizade. Em versões anteriores, este livro foi publicado em espanhol, no Equador, Abya Ayala, 2012, e na Espanha, Icária, 2013, assim como em francês, Utopia, 2014, e alemão, Oikon Verlag, 2015. Para a presente edição brasileira, atualizei e ampliei vários pontos, introduzindo a análise de novas contribuições e reflexões realizadas nos últimos meses. Alberto Acosta, Quito, verão de 2015.